Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola. A gente vai falar muito aí de CRB, CSA e do Alvinegro. Mais um geralzão, beleza? Gente, é só 10 segundos, sai daí não, vamos rodar a vinheta. Cuidado. E é isso aí, galera. Eu já chego pedindo que deixe um like, se inscreve no canal, ajuda demais, beleza? Demais. A gente que faz conteúdo aqui na plataforma, a gente tá com a meta de 1.000 inscritos aí, falta 41 quebradinho, um pouquinho pra gente poder monetizar o canal. Vai, né, depender demais da sua ajuda aí, se puder nos dar uma moral, nos dar uma força, a gente agradece demais. Eu vou começar falando do CRB, depois a gente fala do CSA. E, consequentemente, a gente fala, para terminar, do Alvinegro, o Asa. Beleza? No mais, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela participação. Valeu, Raí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme a hora que o pessoal esteja assistindo. Estamos aqui para mais esse geralzão. Hoje, nesta terça-feira, onde a gente começa a ver a preparação dos nossos times aqui em Alagoas para enfrentar aí essa batalha pela Copa do Brasil e pela Série D, o Asa lá em Arapiraca. É isso aí, a gente vai começar falando do CRB. Hoje eu fiz diferente, Luiz. Hoje eu botei aqui o vlog que a gente fez aqui no jogo do Galo. Quando chegar na hora do CSA, a gente vai botar o vlog que a gente fez no jogo do CSA também, para ficar as nossas próprias imagens, até por questão de direito autorais, né? Nunca mais a gente tomou direito autoral nenhum, tá vendo? Que a gente tá tomando um cuidado. Mas vamos lá, vamos falar do Clube de Regatas Brasil, a torcida de CRB, Luiz, que prepara uma festa que é coisa para cinema, né? Cerca de 13 mil ingressos já foram vendidos, viu? Vai ser casa cheia, cara, entupida, como diz o ditado, né? A torcida do CRB prepara aí um corredor vermelho com mais de 10 mil balões, R$ 1.500 investidos só em fumaça. Fora, né, os 13 mil que eu já citei aqui. Então, realmente vai ser uma festa aí, como eu costumo dizer, coisa para cinema, viu, Luiz? É isso, Raí. Uma grande festa pela torcida do CRB e que merece fazer, certo? Uma festa bonita. A torcida do CRB é uma torcida muito fanática, muito apaixonada e faz essa festa com todo carinho, né? Na esperança de que o time possa render em campo. Sinceramente, render, ter um desempenho melhor do que o que teve diante da Chapecoense, né? E, portanto, uma grande festa da torcida do CRB e que aqui o Papo de Bola está sempre parabenizando por cada ação bonita que o time faz, que a torcida faz. Lembrando, gente, que vai ter vlog nesse jogo, né? Quem vai estar nos representando é meu amigo Chico, que mandar um abraço aqui especial pro Chico. Inclusive, no vídeo que tá aí, ele é o protagonista aí. Fora o time, claro, né? Mais um abraço aí pro Chico. O Papo de Bola vai estar presente nesse jogo aí do CRB. O time já se reapresentou, Luiz, não é verdade? E o que me chama a atenção é o Flávio Rodrigues de Souza, né? Que vai ser o juiz aí. Ele ficou muito famosinho ultimamente aí por expulsar o Léo Jardim do Vasco aí, que vinha fazendo cera e tal. Rolou aquela polêmica, né, toda. Mas é o Flávio Rodrigues que vai apitar o jogo. Espero que ele não seja mais um personagem nesse jogo, né? É um árbitro, Raí. É um jogo bom. O CRB se reapresenta para o trabalho, né, tático e técnico no seu centro de treinamento. E a CBF direcionou Flávio Rodrigues de Souza para apitar o jogo. Flávio Rodrigues de Souza fica aí, na verdade, um pouco mais conhecido na mídia devido à expulsão que teve lá com o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Mas, na minha opinião, a atuação dele foi uma boa atuação e a expulsão muito justa contra o goleiro do Vasco, viu, Raí? Sinceramente. E a arbitragem brasileira, mais uma vez, eu volto a falar, trabalha muito pressionada, né? Pressionada pelos técnicos. Depois, lá no jogo, depois da expulsão, o técnico do Vasco, o Diniz, reclamando demais do árbitro, que ele não é médico para saber se o goleiro está lesionado ou não, mas, na verdade, é aquela coisa, Raí, os árbitros também não são bobos. É um árbitro que leva bem a partida, certo? É um pouquinho estressado, na verdade é um pouquinho estressado, mas ele conduz bem a partida em que ele
em que ele está arbitrando, está apitando. Né? Portanto, diante de CRB e Cruzeiro, é o árbitro que a CBF mandou, e eu acho uma boa arbitragem dele, viu, Raí? Eu não tenho muito o que questionar, não. Breno Herculano, Luiz, aí tenta tomar a posição de titular no time do CRB e quem sabe aí virar protagonista nesse jogo tão importante. Na sua provável escalação, escalaria aí, Luiz, o Breno Herculano? Ô, Raí, eu vou dividir o CRB em duas partes, da seguinte forma, assim, referente ao Breno Herculano, vamos pensar assim, se o CRB enfrentando o Cruzeiro for aquele time que enfrentou a semana passada, time aguerrido, time pronto, time bem concentrado, o CRB dá caldo, certo? É aquela situação. Se for o CRB do segundo jogo, do segundo tempo do jogo contra a Chapecoense, o CRB dá um nó no Cruzeiro, assim como deu lá em Belo Horizonte. Se o CRB for aquele time do primeiro tempo contra a Chapecoense, sinceramente, o CRB mata, o Cruzeiro mata o jogo no primeiro tempo. Espero que o CRB esteja concentrado, esteja bem formado, bem montado mesmo. Eduardo Barroca trabalha nessa reapresentação do time para ver esse questionamento. O time rendeu tanto diante do Novo Horizontino, diante do Cruzeiro, que é uma força imensa do Campeonato Brasileiro, e teve uma decaída terrível diante da Chapecoense. Aí é isso, eu divido o time em dois blocos. Se for o time do segundo tempo contra a Chapecoense, ele dá um nó no Cruzeiro. E o Breno Herculano ganha espaço, sim. O Breno Herculano ganha espaço para ser protagonista. Porque o Mikael, diante desse jogo contra a Chapecoense, o rendimento do Mikael já não foi o mesmo que a torcida esperava, certo? E, portanto, eu vejo, na minha opinião, o Breno Herculano bem melhor de cabeça, bem melhor finalizador, e ele está aí na briga, assim, para tomar a titularidade. Ora a galera fala bem do Mikael, ora do Breno Herculano. É um caso sério esse ataque do CRB. Eu vou trazer algumas informações pontuais, Luiz. Eu queria dar os créditos aqui. A gente não tem problema nenhum em dar crédito. Informações de Iverson Fernandes. Monstro. O homem é muito bem informado. Mas vamos lá, Luiz. Alguns questionamentos é o seguinte. Criança entre 2 e 12 anos não pagam ingresso nas arquibancadas baixas, grande arquibancada, né, que é a alta, e a curva, beleza? Só comprovar a idade ao lado do responsável, o pai, a mãe, enfim, né? Idosos também, a partir de 65 anos, não pagam ingresso em nenhum setor. É só comprovar também a idade na entrada. E não haverá, Luiz, setorização, a circulação entre a grande arquibancada e a curva, né? Vai ser uma coisa só lá, não vai ter divisão. Outro dado importante, Luiz, que eu queria trazer aqui, é que o CRB está muito próximo de atingir os 6 mil sócios ativos, viu? Não é juntando tudo, não, é os ativos. Né? E ainda tem vaga para muito torcedor aí. E tem a questão também de regularizar os sócios, né? Quem tiver com seu sócio CRB vai estar fazendo alguns planos de marketing aí para recuperar a galera, mas um número expressivo. A gente fez umas resenhas passadas aí, um comentário referente sócio torcedor do CRB, que vinha crescendo mesmo e próximo demais aí de bater os 6 mil sócios. É um dado bacana, né, Luiz? Sim, Raí, dados bacana. Eu acho também muito salutar a ideia da criança, né? O direito, na verdade, da criança de 2 a 12 anos eles terem acesso, concordo. Isso comprovando, sim, a idade da criança ao lado do responsável que estiver com ela. Isso daí está corretíssimo, CRB. Quanto também a entrada dos idosos a partir de 65 anos, também muito bom para que o pessoal possa assistir o jogo. E essa média que o CRB tem dos 6 mil sócios ativos, isso é muito bonito, é um trabalho grande de marketing, que já era para ter, viu, Raí? Sinceramente, já era para ter. E não tem ainda devido a essa queda que o time às vezes tem, a torcida gosta de ir ao estádio, gosta de assistir o jogo, e o CRB é um time que alterna muito nos seus jogos. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro,
de repente deu uma caída muito grande e a torcida é aquela coisa, o sócio vai desanimando, às vezes fica inadimplente pelo fato do time não corresponder em campo. Mas quando tem um jogo desse, um chamado desse, uma decisão dessa pela Copa do Brasil, que se o CRB avançar, sinceramente, e assim como você fala, é coisa de cinema. Aí, portanto, o pessoal tem que correr contra o tempo para regularizar o sócio e estar lá para assistir o jogo, sinceramente, e a torcida, independente aí de qualquer coisa, a torcida do CRB vai invadir o Trapichão agora, quinta-feira. A gente vai estar atento aqui, esperamos, né, que venha muito mais informação para a gente poder trazer aqui. Lembrando que o Papo de Bola vai estar presente, ele vai trazer aqui um vlog que vai ser, vixe, meu Jesus, esperamos aí bater umas 10 mil visualizações nesse vídeo aí. Vai ser Amém. um jogaço aí, CRB e Cruzeiro na quinta-feira. A gente vai estar acompanhando tudo e trazendo as informações pro torcedor. Vamos falar também, Luiz, de CSA. Esse aqui foi o vlog do CSA e Vasco, né? Que tá passando para vocês aí, lembrando mais uma vez que é conteúdo próprio, viu? É conteúdo nosso, não tem questão de direitos autorais. Mas o CSA, Luiz, é aí que antecipa a sua logística e viaja hoje para o Rio de Janeiro e vai treinar aí no CT do Fluminense. O diretor de logística, o Francisco José, também conhecido por Chiquinho, detalhou o planejamento da logística do clube. Depois do jogo contra o Vasco, já viaja para Aracaju para enfrentar aí o Itabaiana na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Ele também falou que o CSA corre contra o tempo para contratar e anunciar alguns atletas, talvez antes do jogo contra o Vasco. Um dado bacana aí, eu fiz questão de trazer esse recorte que eu achei interessante. O CSA que antecipa a sua logística e tá pensando em anunciar alguns atletas. Vamos ver aí as novidades. O Adelmo já fez até um vídeo aí referente. Vamos ficar de olho, acompanhar aí e a gente traz assim que tiver a notícia, né, Luiz? A notícia é quente, a gente traz aqui pro torcedor. Verdade, e o CSA, assim como o Chiquinho, né, ele detalhou a logística do time, o time vai um pouquinho mais cedo lá para o Rio de Janeiro, assim, para poder ganhar um dia, assim, de treinamento e de concentração melhor, né, para o jogo diante do Vasco, lá em São Januário. Aí, portanto, é uma boa logística do CSA, eu acho interessante. Treina amanhã no CT do Fluminense e se prepara para esse jogo contra o Vasco. E eu quero falar, assim, Raí, um pouquinho desse jogo do CSA também. É um jogo complicado que o CSA vai enfrentar lá diante do Vasco. E eu tenho visto ultimamente o meio-campo do CSA, eu gostaria de frisar isso, deixando a desejar demais. Eu percebo no jogo do CSA o Gustavo Nicola se matando para fazer o primeiro volante ali para saída de bola e às vezes sim para pisar lá na área, chegando num passe para o atacante lá na frente. O time do CSA tem que definir, sinceramente, esse meio de campo entre o Gustavo Nicola, o Camacho que tem caído demais o seu rendimento, sinceramente, eu penso assim, eu vejo enquanto o Nicola está correndo demais para marcar, para fazer a saída de bola, o Camacho tem caído demais o seu desempenho em campo. E então o Brian voltou, mas não encaixou até o momento. O Brian passou muito tempo fora, voltou, mas ainda não encaixou. O CSA precisa demais do futebol do Brian. Quem sabe que ele possa amanhã deixar fluir o seu futebol. Amanhã não, na quinta-feira, perdão, diante do Vasco, fluir mais um pouquinho o seu futebol, porque o CSA precisa demais do jogo do futebol do Brian. E então esse encaixe entre ele e Luciano Naninho eu também não achei que encaixou bem. A bola, esse último passe não tem chegado bem aos atacantes. Aí então, Raí, eu vejo também que o Guilherme Cachoeira, muito mal na marcação, e no jogo diante do Vasco foi preciso o Márcio Fernandes corrigir o posicionamento dele em campo, tem que voltar um pouquinho mais para ajudar, para marcar. E o Guilherme Cachoeira, ele aparece muito bem na área como um segundo atacante. Espero que nesse jogo ele possa também deixar fluir, certo? E pisar na área lá como um segundo atacante. E quem sabe o Thiago Marques tenha condição de jogo, viu? Porque segundo o técnico do CSA,
O Thiago Marques, quando terminou o primeiro tempo, nesse jogo que teve aí pela Série C, terminou o primeiro tempo diante do Botafogo muito mal no vestiário, muito cansado, certo? Sem condições de voltar para o segundo tempo, foi o que aconteceu, né? E o CSA correr contra o tempo para regularizar jogador, contratar e regularizar até 24 horas antes da partida, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Estamos aqui, assim como você falou, na expectativa de aparecer alguma novidade aí, a gente anunciar, mas sinceramente eu acho muito pouco tempo para agilizar tudo isso, Raí. Eu tava vendo isso, que a torcida do Vasco esgotou um setor lá, né, de São Januário, e tá faltando dois ainda, né, mas muito próximo de esgotar também os ingressos. Vai ter festa e dizem que é coisa pra cinema lá no Rio de Janeiro também, viu? A torcida do Vasco ela é imensa, ela é muito grande, ela não iria abandonar o time numa situação dessa. O Vasco não vem bem, Raí, no Campeonato Brasileiro. Entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Vasco vem a 7 jogos sem vencer. Assim como a gente falamos ontem no programa. Aí a torcida dá todo esse apoio ao Vasco para que o Vasco possa se restabelecer. E eles estão com um grande pensamento de se reerguer, se restabelecer em cima do CSA. E o Centro Esportivo Alagoano tem que ficar de olho nisso, formado para quebrar o jogo do Vasco amanhã, quebrar a euforia do Vasco, da torcida. Aqueles 15 minutos iniciais vai ser 15 minutos de muita pressão, corrigindo já, não amanhã sim, na quinta-feira, 15 minutos de muita pressão do Vasco, mas se o CSA for aquele time maduro, aquele time inteligente, certo? Saber ganhar a falta, chamar a falta na hora certa, o CSA começa a jogar, a torcida que é a favor do Vasco, pode ser que o CSA comece a fazer ela jogar contra o time. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Vasco tá na zona de rebaixamento, né, da primeira divisão. Eu tava olhando aqui alguns comentários, Luiz. A imprensa em si, geral, né? Eu separei até aqui o Lédio Carmona, né? Comentarista do Grupo Globo, Sport TV. Aponta mais um 0-0 entre o CSA e tal. Ele citou até que será um inferno. Eu acredito que. Eu também acho, Luiz, que vá para os pênaltis. Mas assim, o Casemiro falou. Enfim, várias pessoas aí. O pessoal não tá botando muita fé no Vasco, não, viu? Verdade, Raí. O Lédio Carmona, grande comentarista do Grupo Globo, ele traz essa perspectiva de jogo, né? Ele pelo menos acha que pode ser um 0-0. Por quê? Porque eles mesmos lá no Rio de Janeiro, eles não conseguem ver o Vasco um time que cometa assim preocupações para os adversários. Veja só, o Vasco é um time de Série A e o CSA é um time na Série C. E, sinceramente, é um time nivelado. O Vasco tem algumas peças que fazem a diferença em campo, mas se tratando do CSA, o CSA venceu com muita autoridade o Grêmio aqui em Maceió. Como você viu, um jogo, o CSA saiu à frente, o Grêmio empatou, virou, o CSA empatou e voltou também a virar a partida. O CSA venceu com muita autoridade. E foi para lá para jogar contra o Grêmio, na arena do Grêmio, e segurou o jogo tranquilo. Segurou o jogo sem muito susto, sinceramente. E no jogo diante do Vasco, se o CSA entrar com a mesma performance, com o mesmo entrosamento, com o mesmo encaixe que a gente vimos no CSA contra o Grêmio, o CSA tem grande possibilidade, sim, de jogar a torcida do Vasco contra o próprio time do Vasco, lá no Rio de Janeiro. Será um jogo muito grande. E assim como o Lédio Carmona falou, pode ser que vire um inferno contra o próprio time da casa. Eu também acho que a torcida deve ajudar, claro, né? Mas ao mesmo tempo atrapalhar, vai ser uma pressão. Tem até um ditadozinho, né, Luiz? Lá que São Januário é um caldeirão e realmente espero que seja contra o próprio time, né? O gol não entra, o tempo vai passando e a torcida se volta contra o time. Eu tava olhando aqui também, é curioso, mas o CSA, na resenha passada, a gente trouxe aqui que em 1992, se não me engano, foi quando tirou o Vasco, que tinha Roberto Dinamite e o Edmundo. Eu acho que é isso mesmo. Foi fora de casa. Aí tirou o Santos, é, na Vila Belmiro também, fora de casa. Inclusive com o Neymar e tudo.
né? Se bem que Neymar não acerta ponto não com o time de Alagoas. E tirou agora o Grêmio, como você bem citou, também fora de casa, né? Venceu aqui no Rei Pelé e segurou o jogo lá. Tudo jogando fora de casa, Luiz. É aqueles dados, né, que a gente não se apega muito, mas quem sabe aí a gente não mais uma vez elimina o Vasco fora de casa. Verdade, Raí. O CSA já passou pelo Vasco lá no Rio de Janeiro, assim como você nos trouxe aí agora. O CSA passou pelo Santos lá na Vila Belmiro com um gol maravilhoso, lembro do Júnior Amorim, né? Um gol muito, muito bonito lá, com o Neymar e tudo em campo. O CSA fez 1-0 e segurou o jogo. E empatou com o Grêmio aí nessa fase aí da Copa do Brasil com muita autoridade lá na Arena do Grêmio. Portanto, o CSA já viaja hoje para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco e esperamos que possa se manter esse tabu aí, né? Que o CSA possa, sim, quem sabe, empatar o jogo, levar para a pênalti e quem sabe sim até ganhar, por que não? Eu acredito sim. Se bem que o Léo Jardim é um goleiraço nos pênaltis, Luiz. Mas vamos falar aqui do Alvinegro de Arapiraca. O Asa, né, que se reapresenta hoje, faz um treinozinho ali regenerativo, só pra galera, né, não perder o ritmo e manter o foco, Luiz, na verdade, aí pro segundo jogo contra o Ferroviário pela Série D, só que dessa vez em Arapiraca, né? E a torcida também promete uma festa aí, tudo momento decisivo, né? E a torcida do Asa aí promete casa cheia e eu eu vou gravar, Luiz. O Asa nessa fase aí já passou, vai dar asa. É, Raí, mas como diz o ditado, é jogo, a gente temos que esperar para ver, né? A euforia da torcida tem que estar mesmo, é a torcida muito Eu como eufórica. torcedor já tô dizendo que passou. Eu vejo o Asa assim como o melhor time da Série D. Eu sempre falei isso, né? Mas é um jogo difícil. O Ferroviário perdeu em casa, né? O Asa conseguiu dar um nó. O Raniel Ribeiro conseguiu dar um nó no Ferroviário e venceu o jogo lá, segurou o jogo, machucou, como diz o ditado, e trouxe aqui para Arapiraca para fazer a decisão do primeiro, né, do primeiro mata-mata diante do seu torcedor. A torcida do Asa muito eufórica, começa já a ver a questão de ingresso já para antecipar a sua ida ao estádio. E será um grande jogo e uma grande festa da torcida alvinegra lá em Arapiraca, sim. E que com certeza vai dar asa, mas nós temos que esperar para ver. Ainda tem o segundo tempo ainda do primeiro confronto. Galera, esse foi o nosso geralzão de hoje, beleza? Amanhã a gente volta novamente. Eu acredito que amanhã já seja dia de pré-jogo, né, Luiz? Amanhã é quarta-feira, não é isso? É quarta-feira amanhã. Vamos fazer Sim, um Raí, amanhã, pré-jogo. quarta-feira, dia de pré-jogo, vamos estudar aí para ver como a gente faz, né? Os nossos times aqui em Maceió jogam no mesmo dia, tanto o CRB como o CSA jogam no mesmo dia. Vamos pensar aí direitinho como a gente faz o pré-jogo para a gente atender a essa galera maravilhosa, né? E então, dizer ao nosso torcedor, ao nosso público que está nos assistindo, que esse menino aí que puxa o papo de bola ao Raí é um menino de um coração imenso, é um menino de um coração que não tem tamanho, sabe? Os trabalhos que o Raí faz, as ações que o Raí faz, em off, como diz o ditado, para não levar a público, é um menino que tem muito carinho pelo próximo, pelas crianças. Sinceramente, eu vejo até pessoas do Paraná entrando em contato com você, meu irmão, pedindo uma ajuda e você se propõe a ajudar. Isso é muito bonito, é muito grandioso para um homem. E, portanto, se você puder nos ajudar no canal Papo de Bola, pode ter certeza que vocês estão ajudando um menino de um coração de ouro. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras. Galera, tamo junto, né? Deus tá vendo. Costumo dizer que Deus tá vendo. E é isso aí. Um abraço. Até amanhã. Tamo junto, viu?